Olá, turma! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou estar corrigindo as páginas 257 e 260 desse primeiro capítulo da apostila número 3, tá bom? A gente, então, está encerrando aquele assunto Primeira República e na semana que vem a gente entra ao vivo já falando desse segundo capítulo, que é a Era Vargas. Combinado? Então, vamos lá, observar os exercícios. Aqui na página 257, tem uma charge. Essa charge aqui ela é interessante, ó. Vamos analisar os elementos dela para a gente entender o que ela está querendo nos dizer. Primeira coisa, vocês vão observar que tem dois homens numa espécie de monte e que, né, aqui, nesse monte, você identifica uma cadeira, ó, como a presidência da República. E no chapéu desses homens está escrito a que estado eles pertencem. Então, ó, São Paulo e Minas Gerais, correto? E aqui embaixo, tentando alcançar, tem vários homens e nas suas camisas ou chapéu, né, estão escrito aqui o nome de outros estados do Brasil, certo? Então, aqui vocês vão observar que cada um está escrito. O que isso está representando, né? Quando, período da história que a gente tem Minas e São Paulo com enormes privilégios em relação à presidência da República, enquanto os demais estados não têm. A gente fala que esse período é chamado de política café com leite, certo? O que é a política café com leite, pessoal? Vamos entender isso. Naquela época, o estado de São Paulo e o estado de Minas eram os mais ricos do Brasil, eram grandes produtores de café, e Minas ainda tinha um acréscimo de também produzir muitos alimentos derivados do leite. Então, por isso, inclusive, essa referência, café, fazendo referência a São Paulo, e leite em relação a Minas Gerais. E naquela época, por serem os estados mais ricos do Brasil, acabavam que os políticos desses estados, que eram ligados aos donos de terras, a esses grandes caficultores, eles acabavam dominando toda a política brasileira, certo? Então, nesse período, durante a Primeira República, acontecia isso. Vocês vão ver que, por exemplo, no próximo capítulo, essa política café com leite, ela enfraquece. E aí você tem outros grupos de outros estados que vão estar ocupando poder na presidência, né? Mas aqui ainda acontece isso, inclusive, havia uma política de se alternarem na presidência, então, um governo era São Paulo e no próximo se elegeu alguém de Minas, e depois de São Paulo e assim por diante, tá? Então, essa é uma prática comum desse período que nós chamamos de política café com leite. Essa aqui é uma charge da época, né, pessoal? Se você observar, ela é publicada em 1925, inclusive fala, né, a revista que ela é publicada aqui, a revista Careta, tá bom? Aqui embaixo na legenda, ok? Então, vamos analisar agora as perguntas, né? Ele pede primeiro para você descrever a charge, o que está acontecendo aqui, né? Então, é literalmente você falar com as suas palavras o que você está percebendo aqui. Mas sempre é importante, gente, que vocês tiverem alguma questão com análise de imagem, observar o que ela está querendo dizer, observar os elementos dela, né? Aqui é interessante, por quê? Porque onde ele já identifica, né, nas próprias pessoas, estados, nomes, então é mais fácil, inclusive, de você entender a que faz a referência, tá? Então, a charge mostra dois homens que representam os estados de São Paulo e Minas, controlando a cadeira do presidente da República. Enquanto isso, os outros homens, representando os demais estados brasileiros, aparecem querendo alcançar essa cadeira. E aí, os nomes dos estados estão escritos nos chapéus ou nas roupas dessas pessoas que estão representadas, tá bom? Então, essa é a descrição. E aí, a segunda pergunta quer saber de que maneira essa charge está relacionada com a política do café com leite.
Então, ela se relaciona com a política café com leite na medida em que relaciona o poder que os estados de São Paulo e Minas Gerais tinham, conduzindo a política do país, inclusive sendo representantes desses estados que assumiam os cargos de presidente, e aí ficavam para trás, claro, os outros estados do Brasil que tinham menor representação, mas que também desejavam alcançar aquele posto de poder, ok? Vamos para o exercício 2. Com base nos conteúdos apresentados neste capítulo, produza uma frase com as palavras abaixo. Então, aqui está República, ex-escravos e preconceito. Aqui o livro, ele dá uma sugestão. Veja, é uma questão que você vai construir, né, essa frase, mas aqui o livro, ele dá uma sugestão já nesse sentido, né? Então, ó, após a proclamação da República, os ex-escravos continuaram vivendo em condições precárias e sofrendo com preconceito contra afrodescendentes. A gente estudou no livro anterior, né, a relação com a questão da escravidão, a questão do preconceito, né, mesmo durante aquele processo de abolição, de fim gradual da escravidão. Isso não significou que esses negros e ex-escravizados fossem incluídos na sociedade. Por quê? Porque você tem uma exploração de quase 3 séculos, né? Do escravismo, da mão de obra escrava africana no Brasil. Portanto, é claro que eles ainda sofriam muito preconceito, e após a abolição da escravatura, eles foram jogados à própria sorte. Não houve nenhum tipo de reparação, nenhum incentivo, nada por parte do governo para fazer com que essas pessoas fossem incluídas na vida da nação. Então, eu comentei com vocês em aulas anteriores, por exemplo, no Rio de Janeiro, muitos desses ex-escravizados vão ser as pessoas que vão estar formando as primeiras favelas, né, que mostra a ausência de moradia, de condições adequadas de vida, tá bom? Então, essa frase aqui já tem uma sugestão, mas vocês podem construir outras de acordo com as palavras de vocês, certo? Agora, nós vamos passar para o próximo exercício. Aqui na página 260. Então, ó, aqui tem um texto e uma charge para analisar. Então, nós vamos ler o texto primeiro juntos e depois vamos analisar os elementos dessa charge para a gente entender o que a questão deseja. O texto, ó. O carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer sem custos no Porto Novo, andar pela bela Avenida do Mangue ou contemplar as praias das calçadas da Avenida Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha se concentra nos prédios imponentes da nova avenida. E aqui vamos analisar a charge, ó. Aqui é uma charge publicada na revista O Malho, em 1904. E aí você observa pessoas aqui que estão em condições aparentemente precárias de vida, e alguém chegando ali que está falando com essas pessoas e aparentemente expulsando, né, essas pessoas da onde elas estão instaladas. E essas reformas urbanas, a gente conversou, tem até uma imagem aqui no livro que eu lembro que vocês ficaram muito impressionados, né? Deixa eu voltar nela. Essa imagem aqui, ela mostra esse processo de reformas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, gente, era a capital do Brasil na época, sofria com uma série de problemas de infraestrutura no começo do século XX. Inclusive, isso era muito ruim para a imagem do país, né? Pessoas que vinham de fora e ficavam horrorizadas com a situação de sujeira, de más condições assim, de instalação na cidade, com surtos de doenças que haviam naquela época. Então, no começo da virada do século XIX para o século XX, a cidade passou por uma série de transformações. Então, aqui, ó, essa é uma fotografia tirada da Avenida Central, no começo, provavelmente em 1900, tá? Ó. Então, aqui você vê casarões antigos, lugares velhos. Aqui já é um processo de construção
construção, né? Mas você vê um lugar todo deteriorado. E aqui, ó, a Avenida Central, em 1906, depois das reformas. Então, você observa aqui prédios imponentes, um lugar com paisagismo muito bonito, com avenidas para larga circulação, já pensando nos carros que estavam tomando as ruas naquela época. Então, é um lugar muito bonito. Então, a princípio, a gente avalia que, vendo essas imagens, parece ser uma coisa boa. Mas se, por um lado, ela embelezou a cidade, né, e como o texto está dizendo aqui, né, na questão, por outro, ela causou também a expulsão dos moradores pobres das regiões centrais. Então, isso aqui, ó, esse cenário que está se desenhando aqui nesse texto, da beleza do Rio de Janeiro, né? Rio, cidade maravilhosa, isso aqui não está acontecendo de maneira tranquila. Está acontecendo com base na expulsão desses moradores pobres do centro e que vão ser basicamente despejados e vão morar nas periferias, que são as áreas afastadas da região central. Inclusive, muitos desses moradores despejados também vão para os morros, onde vão se formar as primeiras favelas do Rio de Janeiro. Então, são processos que estão acontecendo ao mesmo tempo, ok? Aí a letra A. Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto na charge? Ambos tratam das reformas urbanas promovidas no Rio de Janeiro no início do século XX, certo? Então, aqui a imagem também está mostrando esse processo de expulsão e aqui está falando da beleza da cidade a partir das suas reformas. Letra B. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX trouxeram melhorias para toda a população? Justifique sua resposta com base no texto e na imagem acima. Gente, assim, não é uma questão talvez de opinião, mas objetivamente falando, foi para toda a população essas melhorias? Não foi, tá? Para uma população que era rica, que tinha condições de se instalar ali, foi muito positivo. Houve sim o controle, por exemplo, de surtos de determinadas doenças. A varíola, por exemplo, que eu mencionei para vocês lá na revolta da vacina, é uma doença que aos poucos foi sendo erradicada. Então, esses são aspectos positivos. Mas, querendo ou não, quem podia desfrutar dessas reformas mais adequadamente? As pessoas que tivessem condições para isso, as pessoas mais ricas. Portanto, diversas pessoas que não tinham condições financeiras para isso, a população empobrecida, ela acabou sendo expulsa, despejada, não tinha lugar para viver, né? Eram vistos os cortiços, né? Mencionei isso para vocês, era visto como um lugar, algo que enfeiava a cidade, que, portanto, deveria ser demolido imediatamente. Então, acontecia muito de a pessoa sair para trabalhar e voltar e não tinha mais nada, estava demolida a moradia dela. Então, esse processo também, ele aconteceu de uma maneira violenta em relação a essa população pobre, tá bom? Aqui a gente encerra também a aula de hoje. Aqui é legal vocês observarem que na página 261, aqui tem um pequeno resumo, né? Em relação ao que a gente estudou nesse capítulo, a questão da política café com leite, a questão do coronelismo, das reformas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, a revolta da vacina e a grave exclusão social, as revoltas, né? A gente falou da Guerra de Canudos, da revolta da vacina, e essas são questões que estão acontecendo também nesse período, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem chamar no privado, e além dessa gravação, vai ser enviada também essa atividade por escrito, ok? Um abraço e até a próxima semana.